Muito bem, vamos lá então abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 11. Nós já temos considerado, já faz meses que nós estamos estudando a carta aos Hebreus e já temos considerado como nos 10 primeiros capítulos o escritor colocou a pessoa e a obra de Cristo em destaque, né, mostrando a superioridade, primeiro da pessoa de Cristo, depois a superioridade do sacerdócio de Cristo e depois a superioridade do sacrifício de Cristo. Agora, quando nós chegamos no capítulo 11, nós encontramos aquele famoso hall da fama, né? Mas não é onde nós encontramos os melhores futebolistas, esportistas, economistas, não. Nós encontramos o hall da fama da fé. Também é chamado esse capítulo a galeria dos heróis da fé, né? Foram pessoas que venceram na sua vida, que tiveram uma vida diante de Deus, acharam um bom testemunho, foram aprovados de Deus, porque eles confiaram em Deus. E agora, então, depois de colocar a superioridade da pessoa, do sacerdócio e do sacrifício de Cristo, o escritor vai mostrar que vale a pena nós confiarmos em Cristo. E ele vai dar exemplo prático de pessoas que colocaram a sua fé, a sua confiança no Senhor Jesus Cristo. Agora, como nós vimos a semana passada, no começo do capítulo 11, a fé que é destacada deles aqui não é apenas a fé que dá início à nossa vida cristã, aquela fé que os estudiosos da palavra de Deus chamam de fé salvífica, quer dizer, fé que promove a nossa salvação, que dá início à nossa carreira cristã. Mas eles vão destacar também que essa fé precisa se manifestar no dia a dia. Obviamente, ela não vai mais gerar salvação, porque a salvação a gente tem uma vez na vida e aí ela vale para sempre. Mas é uma fé que vai se mostrar numa dependência, numa confiança diária do Senhor, naquele senso, nós dependemos do Senhor. E sem o Senhor, não vamos a lugar nenhum, não vamos fazer nada, não seremos nada em ninguém. Nós dependemos do Senhor. Irmãos, essa confiança, esse senso de dependência do Senhor é algo que agrada demais ao nosso Deus. Na verdade, Deus quer ver isso manifestado no nosso dia a dia. E ele fala no verso 2 dos antigos que obtiveram bom testemunho, quer dizer, foram aprovados por Deus, porque confiaram no Senhor, na sua fé cristã. E ele começa essa galeria dos heróis da fé no versículo 4, falando de Abel. Semana passada nós já vimos por que Abel é chamado de herói da fé. Aí, né? Ele recebeu uma revelação de Deus através do seu pai. Deus falou para Adão qual era o sacrifício que lhe agradava, e Abel fez exatamente aquilo que Deus tinha revelado a Adão, e Adão tinha revelado a ele, e o pai tinha revelado ao filho. Né? Então, e isso nós usamos para a semana passada para dizer que fé é uma resposta positiva a uma revelação divina de Deus. Algumas pessoas falam que fé é um passo no escuro. Não é um passo no escuro. Fé é uma resposta positiva que nós devemos dar a uma revelação de Deus. Então, quando Deus revela alguma coisa, quando Deus mostra alguma coisa, então o escuro já deixou de ser escuro. Né? Ele já está fazendo uma revelação, ele já está clareando onde nós devemos pedir. Agora, evidentemente que essa revelação não é completa, mas, na verdade, ele dá uma revelação e ele exige um passo de obediência. E depois ele vai dar uma outra revelação e vai exigir mais um passo de obediência. E é assim a nossa vida com Deus. Ele não vai dizer tudo o que vai acontecer lá na frente, mas a sua revelação é sempre gradativa,
progressiva e ela está condicionada a uma resposta positiva da nossa parte, que é a nossa obediência a ele. Então, Deus disse a Adão, e Adão disse a Abel: o sacrifício que agrada a Deus é um sacrifício com sangue. Então, Abel foi lá e ofereceu um sacrifício com sangue. Já o seu irmão Caim, ele optou por criar uma outra alternativa, né, que não agradava a Deus, e essa disposição de criar uma outra alternativa mostrou uma rebeldia contra Deus, mostrou uma não dependência de Deus e não aceitação da vontade de Deus. É por isso que Deus não se agradou nem de Caim e nem da oferta de Caim, mas Deus se agradou de Abel e da oferta de Abel. Muito bem. Hoje nós vamos começar a nossa meditação no verso 5 do capítulo 11. E nós vamos encontrar ali mais um herói da fé mencionado na palavra de Deus. Vamos fazer a leitura desse verso? Hebreus 11 e 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Vamos parar aqui, vamos pensar um pouquinho. Enoque, quem foi esse? Bem, se nós quisermos saber mais alguma informação, e aliás, a Bíblia traz pouquíssimas informações a respeito de Enoque. Pouquíssimas. Mas sabe o que é interessante? Tudo aquilo que a Bíblia fala a respeito de Enoque é louvável. A Bíblia menciona características positivas de Enoque. Se vocês querem saber mais alguma coisa de Enoque, vamos lá em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5. E no versículo 21, nós lemos: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Então, a gente sabe que Enoque foi o pai do homem que mais viveu aqui na face da terra, Metusalém. Agora, isso não é... Aí não tem nada de especial em relação a ele, não é? Mas olhem o que o verso 22 fala a respeito de Enoque. Andou Enoque com Deus. E sabe, quando nós chegamos no verso 24, nós encontramos mais uma vez esta expressão aparecendo. Andou Enoque com Deus. Interessante, né? O que quer dizer este andou Enoque com Deus? Moisés, quando registra este fato lá em Gênesis capítulo 5, não está se referindo literalmente aos passos dados por Enoque numa rua, né? Ou dentro de casa, mas ele está falando de uma vida vivida em perfeita comunhão, em perfeito contato na presença de Deus. Esse andou Enoque com Deus significava Enoque teve uma vida de perfeita comunhão com Deus. E ele procurava tudo o que ele fazia, manter este contato, não permitir que o contato com Deus fosse realizado, fosse feito. Agora, uma pergunta. O que é que interrompe o nosso contato com Deus? O que é que interrompe a nossa comunhão com Deus? Pecado. Pecado tem esse efeito na nossa vida, não é? Ele interrompe temporariamente a nossa comunhão com Deus. Ele não faz, eu estou falando agora como cristãos, né? O pecado na vida do crente, ele não faz com que o crente perca a salvação. Ele não faz com que o crente deixe de ser filho de Deus. Mas ele interrompe a comunicação, a comunhão com Deus
ele faz com que aquele contato tão gostoso entre pai e filho seja interrompido momentaneamente. E eu pergunto, e o que pode ser feito para que esse contato seja recuperado e a nossa comunhão com Deus possa ser reatada? No livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, nós encontramos a solução para o pecado na vida do cristão. O escritor diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, na linguagem do Velho Testamento, fica muito claro o seguinte: encobrir a nossa transgressão significa não admitir e não confessá-las ao Pai Celeste. Não é? E quando isso acontece, na linguagem do Velho Testamento, não vai haver prosperidade. O escritor do Velho Testamento não está pensando em prosperidade financeira. Ele está pensando nesse relacionamento com Deus ser aprofundado. É evidente que isso não vai acontecer, não é? Quando há encobrimento de pecado, quando não há confissão de pecado. Mas, a segunda parte do verso diz, mas o que as confessa. Então, primeiro passo para termos a comunhão com Deus reatada, chegarmos diante do Senhor e confessarmos a Ele o nosso pecado, a nossa desobediência a Ele. E o segundo passo é, o pecado deve ser abandonado. E quando nós confessamos e abandonamos, na linguagem do Velho Testamento, nós vamos alcançar misericórdia e a nossa comunhão com o Senhor será reatada prontamente. Há um versículo no Novo Testamento que diz a mesma coisa com outras palavras. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Agora, nós temos que pensar o seguinte: a palavra confessar, que João usa na sua primeira carta, tem o sentido de dizer o mesmo do pecado que Deus diz. O que é que Deus fala a respeito do nosso pecado? Ele não aprova. Ele não concorda. Ele considera como uma desobediência, uma rebeldia da nossa parte à sua vontade. E sabe, quando nós confessamos o nosso pecado, nós temos que dizer exatamente isso a Deus. Senhor, eu desobedeci a tua vontade. Eu pequei. Eu me rebelei contra a tua vontade ao tomar determinada atitude. Nós temos que dizer o mesmo que Deus diz acerca do pecado. Este é o significado de confessar os nossos pecados. Agora, é interessante, porque no capítulo 2 dessa mesma carta, primeira carta de João, verso 1, o escritor diz: estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E sabe o que acontece quando nós confessamos o nosso pecado? O nosso advogado diante de Deus, ele não precisa falar nada. Ele só mostra a mão e o sinal dos cravos na sua mão. E ele diz: Pai, o Davi pecou, mas ele está confessando. E esse sinal aqui significa que ele já foi perdoado previamente. Agora, a confissão dele serve para reatar a comunhão dele com o Senhor. Não é? A minha confissão não vai me fazer mais ou menos filho de Deus. A minha confissão do pecado a Deus não vai me fazer mais ou menos salvo,
mas a minha confissão vai reatar a minha comunhão com Deus. E sabe por quê? Para que em nossa vida aconteça o mesmo que aconteceu na vida de Enoque. O que aconteceu na vida de Enoque? Enoque andou com Deus. Não entendam nestas palavras que Enoque não pecava. Não, absolutamente, não é isso que a palavra de Deus diz, mesmo porque como homem, como humano, ele estava sujeito ao pecado. E sabem, irmãos, nós, como humanos, também vamos estar sujeitos ao pecado. Nenhum de nós vai poder dizer, levantar a mão dizendo, eu nunca mais pequei depois que eu me converti. Isso não vai acontecer. Mas sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar o cuidado para que o nosso pecado não interrompa a nossa caminhada ao lado do Senhor. Entenderam? Então, para que seja materializado na nossa vida o andar diariamente com Deus, qual é a solução para o pecado quando ele aparece na nossa vida? Primeiro, confissão. Segundo, abandono do pecado. E aí, a nossa comunhão com Deus é reatada. E nós retomamos a nossa caminhada ao lado do Senhor. Oh, Deus permita que Deus possa dizer a mesma coisa de nós. Jaime anda com Deus. Eduardo Júnior anda com Deus. Jorge anda com Deus. Não seria uma bênção na nossa vida se Deus pudesse dizer isso de cada um de nós? Agora eu repito, irmãos, isso não significa que nós não vamos pecar, mas isso significa que nós devemos tratar o pecado logo. Não permitir que o pecado se aloje na nossa vida. Que ele crie aquele buraquinho e nós não podemos tratar o pecado como se fosse um animal de estimação na nossa vida. Alimentá-lo, cuidar dele e deixar que ele se instale ali. Pecado tem que ser tratado e ele tem que receber um tratamento logo. E qual é o tratamento que a Bíblia dá ao pecado na vida do cristão? Confissão e abandono. E aí sim, a retomada da nossa caminhada com Deus é realizada. E aí Deus pode dizer de nós, Davi anda comigo. Ou que isso seja uma realidade na vida de cada um de nós. Agora, sabe quando isso vai ser possível? O escritor da carta aos Hebreus diz, pela fé, Enoque andou com Deus. Então eu repito, ele não apenas colocou a sua fé em Deus para lhe trazer salvação, mas cada dia ele manifestava a sua dependência. A sua confiança em Deus era colocada a cada dia para que ele pudesse receber forças do alto para andar cada dia com Deus. E sabe o que mais? Nesse processo de andar com Deus, Deus deve ter feito alguma revelação a ele de que ele seria arrebatado. E quando nós lemos Hebreus 11:5, a Bíblia diz que ele confiou nessa revelação de Deus. E ele foi trasladado. Sabe qual é a impressão que eu tenho de Enoque quando eu leio esse versículo? Vamos supor que ele vivesse nos nossos dias, né? Então a esposa de Enoque falava para ele, ô meu marido, vai ali na padaria, na esquina, comprar um pãozinho para a gente tomar o café. Aí o Enoque saía de casa e quem o visse saindo de casa, dirigindo-se à padaria, ia dizer que ele estava louco, porque essa pessoa ia vê-lo conversando sozinho. Mas ele não estava sozinho, na verdade. Ele estava na companhia de quem? De Deus. Ele vivia com Deus o tempo todo. Então ele saía de casa e no trajeto para a padaria, ele ia conversando com Deus. Alguém que o visse atravessando a rua ia dizer, o Enoque ficou louco, está falando sozinho, né? Mas ele estava falando com Deus. Ele sentia tão próxima a presença de Deus de si,
A comunhão dele era tão íntima com Deus, ele andava com Deus e ele devia conversar. E nesse processo de conversa, Deus falou para ele: Enoque, eu vou te puxar aqui para cima, eu vou te transladar, eu vou te arrebatar. E Enoque creu nessa revelação de Deus. E é por isso que diz Hebreus 11:5, pela fé, Enoque foi trasladado. Então veja, foi necessário na vida de Enoque fé para começar a andar com Jesus. Foi necessário fé na vida de Enoque para continuar andando com Deus. Foi necessário fé na vida de Enoque, uma resposta positiva à revelação que Deus já havia dado, que ele seria trasladado para que ele fosse arrebatado à presença de Deus. Fé foi algo que Enoque manifestou do começo da sua vida ao lado de Deus. Eu ia dizer até o final, mas teve final a vida de Enoque com Deus? Não teve, não teve. Né? E sabe o que mais eu fico pensando? O versículo 4 de Hebreus nos fala de um herói da fé, Abel, que foi morto por causa da sua obediência ao Senhor. Mas o versículo 5 fala de um herói da fé que não foi morto, não conheceu a morte até ser arrebatado à presença de Deus. E sabe o que eu me lembro? Eu me recordo que quando o Senhor Jesus Cristo vier buscar a sua igreja, haverá dois tipos de pessoas que farão parte da igreja de Cristo e que seremos arrebatados naquele dia. Haverá os cristãos que, como Abel, conheceram a morte antes do arrebatamento. E o que irá acontecer com eles no dia do arrebatamento? Eles serão ressuscitados e transformados para subirem com o Senhor. Mas haverá também aqueles que, como Enoque, vão ser arrebatados sem conhecer a morte física. E o que vai acontecer com esses cristãos? Eles serão apenas transformados, não precisarão ser arrebatados, não precisarão ser ressuscitados, porque eles estarão vivos, mas eles serão transformados e serão arrebatados. Não é? Abel e Enoque, eles são dois tipos de crentes que serão arrebatados no dia do arrebatamento da igreja. Uns morreram fisicamente, serão ressuscitados e transformados como Abel. Outros, como Enoque, não precisarão ser ressuscitados, mas seremos apenas transformados e seremos arrebatados. O que é que vai acontecer conosco? Será que nós vamos experimentar a morte até o dia do nosso arrebatamento? Ou o Senhor voltará, estando nós ainda vivos fisicamente? Sabem, irmãos, a nossa esperança deve ser a mesma esperança de Paulo. Lembra quando ele escreveu 1 Tessalonicenses, e no capítulo 4, quando ele dá detalhes do arrebatamento, ele diz: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Eu tenho a impressão que quando descrentes leem aquele trecho, eles falam assim: o apóstolo Paulo era um mentiroso. Né? Porque ele achava que a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja aconteceria estando ele ainda vivo. Mas, na verdade, ele já morreu e a vinda do Senhor ainda não aconteceu. Mas, sabem, a esperança de Paulo era que o Senhor viria antes de ele conhecer a morte física. Bem, ele morreu. Mas eu pergunto para vocês, Paulo morreu, mas a esperança dele morreu? Não. Essa ainda está viva. Cristo virá. E a nossa esperança deve ser nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Porém, se nós conhecermos a morte física, passarmos pela morte física antes do nosso arrebatamento, irmãos,
não vai fazer diferença nenhuma, porque no dia do arrebatamento nós seremos ressuscitados, transformados e arrebatados junto com a igreja. Não é? Então, fica aqui esta menção de Abel e Enoque, dois tipos de crentes que no dia do arrebatamento serão arrebatados. Agora, o que havia de comum entre os dois? Fé. Há uma revelação de Deus. E sabe, quando nós recebemos uma revelação de Deus, é importantíssimo, imprescindível, que nós respondamos de forma positiva a essa revelação. Porque agora no verso 6, o escritor diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sabe, o que significa essa expressão? Aquele que se aproxima de Deus, creia. Essa expressão me faz pensar que antes de crer em Cristo como meu Salvador, eu estava longe de Deus. Lembram-se do hino 122 do nosso cenário? Longe andava do meu Deus, longe do Salvador. Não é assim que começa a estrofe? Hã? O escritor desse hino revela que essa é a experiência dele antes de conhecer Cristo como Salvador, e era a experiência de cada um de nós também antes de conhecer Cristo. Paulo diz isso na carta aos Efésios, capítulo 2, quando ele diz: os que estavam longe de Deus. Mas ele diz também que nós que estávamos longe, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E é bom lembrar que Paulo, no capítulo 2 de Efésios, verso 1, quando ele diz mortos nos vossos delitos e pecados, ele não estava falando de morte física, ele estava falando de morte espiritual, causada pelo pecado, que provoca um afastamento, um distanciamento entre o homem e Deus. Mas agora o escritor da carta aos Hebreus, ele diz, aquele que se aproxima de Deus. E como é que nós podemos nos aproximar de Deus? Só por Cristo. Só por Cristo. E é por isso que na carta aos Efésios, no capítulo 2, Paulo diz, nós que estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. E, na verdade, quando nós ouvimos da morte de Cristo, lá em nosso lugar, na cruz do Calvário, o que foi que nós fizemos? Qual foi a resposta positiva que nós demos a esta revelação de Deus? Fé. E isso nos aproximou de Deus. Mas notem, esta fé que iniciou a nossa vida cristã, que nos trouxe a salvação, foi a fé salvífica. Mas o escritor também diz o seguinte: é imprescindível que nós mantenhamos esta fé e manifestemos esta fé no nosso dia a dia. Porque agora o escritor não está falando de salvação, mas está falando de galardão. E o galardão só vai ser dado àqueles que já começaram a sua caminhada com Deus através da fé salvífica, mas que vão manifestar esta fé mantenedora da nossa vida cristã no seu viver diário. E tais pessoas, diz o escritor, serão recompensadas por Deus. Por quê? Porque Deus vai notar, vai reconhecer esta fé. E como diz o verso 2, eles vão ter um bom testemunho diante de Deus por causa da sua fé. Aliás, deixe-me chamar a atenção, versículo 2, apareceu essa expressão, bom testemunho. Versículo 5, versículo 4, falando a respeito de Abel, o escritor disse, ele obteve
testemunho de ser justo. Versículo 5, o escritor disse a respeito de Enoque: obteve testemunho de haver agradado a Deus. Irmãos, se nós queremos que Deus diga a nosso respeito que ele deu um bom testemunho, é impossível agradar a Deus se não for através da nossa fé nele. O que a nossa fé é, de fato? Em primeiro lugar, é o reconhecimento de que nós não somos ninguém, não podemos nada e não vamos a lugar nenhum por nossas próprias forças e recursos. Aparelhou uma arca para salvar